Olá pessoal, bom dia, professor Matheus Bernabé aqui. Hoje a gente vai resolver a prova da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, da banca FGV 2023. Vamos fazer as questões de matemática da prova de matemática, para o professor de matemática. Seguindo a ordem do caderno roxo, que é o tipo 4, essa aqui é a primeira questão relativa a cálculo de matemática. Tem algumas antes dessa, na área de conhecimentos específicos, mas a gente pode ver elas no final. Então vamos começar com a 35 sendo a primeira nossa. As raízes da equação x ao quadrado menos 9x mais c são números inteiros. Raízes daquela equação: x é igual a menos 9 vai ser o nosso valor de b. Então aqui a gente vai pôr menos b, 9. Mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado, menos 9 ao quadrado, 81, menos 4 vezes a vezes c. A, no caso, é 1, c é o próprio c. Sobre 2 vezes a, lembrando que a vale 1. Então x é dado por essa expressão que aqui está. Você pode pôr diversos valores aqui de c, calcular o valor de x para aquele valor de c. Nem todo o valor de c que você colocar aqui vai gerar número inteiro aqui no x. Alguns vão gerar números reais, talvez alguns números imaginários. Então, o que você pode fazer? Você pode pensar em analisar o sinal do discriminante para ver quando ele é positivo, garantindo que você tem números reais, mas não necessariamente números inteiros, mas ajudaria a eliminar alguma alternativa. Mas o mais fácil aqui, numa questão de concurso, você já sabe a expressão, testa o valor. Como você quer o maior, começa testando o maior primeiro. Se você colocar aqui 24 no lugar do C, você vai ter um discriminante negativo. Raiz de número negativo vai dar um número imaginário. Então vai dar um par de raízes complexas. Você quer números inteiros. Automaticamente, esse maior aqui está eliminado. Se você testar com o número 20, colocar 20 aqui no lugar do C, vai ficar 81 menos 80, raiz de 1. Os valores de x vão ser 9 mais raiz de 1, que é o próprio número 1, e 9 menos 1 sobre 2. Portanto, você vai ter aqui o número 5 e aqui o número 4, dois números inteiros. Logo, a resposta é a letra C. Se aqui não tivesse dados números inteiros, você iria excluir essa resposta e partir para o próximo. Se aqui não desse números inteiros, automaticamente a resposta seria a letra A. Como aqui você já obteve, seguindo a ordem, né, do maior para o menor número, aqui você já obteve dois números inteiros, conforme a questão exige, a questão está resolvida. Lembrando que você poderia fazer a análise aqui do discriminante, para saber quanto você teria números reais, mas não necessariamente inteiros. Então talvez analisar o sinal discriminante não iria ajudar tanto. O jeito mais eficiente, mais rápido de você fazer na hora do concurso é esse. Sabe a expressão, testa do maior para o menor, porque você quer o maior. Então essa é a questão 35. O gabarito está ok. Letra C. Pessoal, segunda questão, seguindo a nossa ordem de questões. Número 36. Nessa questão, você tem um atleta iniciando aqui no ponto P e percorrendo em sentidos anti-horário, então sentido contrário ao relógio, anti-horário. A pista de P até X tem 90 metros, de P até S tem 60 metros. Então essas informações são dadas pelo enunciado do exercício. A pergunta é, depois de percorrer 1.500 metros, onde o atleta estará? Não exatamente onde, mas aproximadamente, mais perto de qual ponto ele estará. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai descobrir todo o tamanho da pista e a gente sabe que ele quer percorrer 1.500 metros. A gente vai verificar quantas voltas ele vai dar
e ele vai percorrer um pouco além disso, dessa quantidade de voltas que ele der. E a gente vai ver esse pouco a mais que ele percorrer, ele vai até aonde? Ele vai até aqui no W, no X, no Y, até na onde que ele vai. Então, primeiro a gente precisa saber o comprimento dessa pista. A gente tem que aqui é 90 e aqui também é 90. Então, esses dois trechos retos já somam 180 metros. Você tem uma semicircunferência aqui e a outra parte dela está aqui, uma outra semicircunferência. É dado que a distância de P até S mede 60 metros, logo o raio dessa semicircunferência é 30. Então, qual que vai ser esse tamanho aqui dessa circunferência? Vai ser 2πr sobre 2, porque aqui é uma semicircunferência, tem metade. Mas aqui eu tenho outra parte dela, então isso vezes 2. Esse 2 com esse 2 você pode simplificar. O comprimento dessa semicircunferência somado ao comprimento dessa outra semicircunferência vai ser 2π vezes 30. 30 é o raio. 60 vezes π. Bom, na hora do concurso sem calculadora não dá para usar um valor muito bom para π. Então a gente vai usar aqui 3,1. 60 vezes 3,1. 60 vezes 3 é 180. 0,1 vezes 60 é 10% de 60, que é o número 6. 180 mais o número 6, 186. Então, as duas semicircunferências juntas somam 186 metros. Logo, a pista tem 180 mais 186 metros, que dá 366 metros ao todo. O nosso atleta, ele quer percorrer 1.500 metros. Então, você pega 1.500 e divide por 366. Fazendo essa conta, você vai obter aproximadamente 4,1. Aproximadamente. Faz essa divisão, obtém aproximadamente 4,1. O que esse número representa? Representa que o atleta ele vai percorrer 4 voltas inteiras em sentido anti-horário nessa pista. 1, 2, 3, 4 e mais 0,1. 0,1 é 10% do comprimento da pista. Comprimento da pista, 366 metros. 10% disso, aproximadamente 36 metros. Que ele vai percorrer além das 4 voltas. Aqui tem 90. Metade, 45. Logo, 36 metros está próximo de W. Portanto, resposta correta, W, de acordo com o gabarito. Bateu com o gabarito. Não vi nada de errado nessa questão. Realmente deu a resposta do gabarito. Vamos para a próxima. Pessoal, questão número 37. Sabe-se que o polinômio x ao cubo menos 4x ao quadrado mais mx menos 2 é divisível por x ao quadrado mais x mais n, em que m e n são constantes reais. O valor de m mais n é alguma dessas alternativas aqui. Então, como aquele polinômio é divisível por esse, a gente vai fazer a divisão, e o fato dele ser divisível vai implicar que o resto é obrigatoriamente zero. Então a gente vai igualar o resto a zero, vai gerar um sistema linear 2 por 2, onde as incógnitas vão ser aqui m e n, a gente descobre e resolve. Então vamos lá. X ao cubo menos 4x ao quadrado mais mx menos 2, a gente vai dividir por x ao quadrado mais x mais n. Então, como que a gente faz aqui? Primeiro a gente tem que dividir x ao cubo por x ao quadrado. Então você faz aqui no cantinho. X ao cubo dividido por x ao quadrado. X ao cubo é x vezes x ao quadrado. Simplifica aqui. Isso vai dar x. Então coloca x aqui.
X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Então aqui a gente vai subtrair esse valor que der. X vezes x, x ao quadrado. Então aqui a gente vai subtrair x ao quadrado. X vezes n vai dar nx. Então aqui a gente vai subtrair nx. Se a gente fez certo, o termo de maior grau vai sumir. A gente vai ficar com menos 4 menos x, menos 5, x ao quadrado. M menos n, a gente vai ficar com m menos n, x. Menos 2, aqui não tem nada, então é só menos 2. Agora a gente vai dividir o termo de maior grau aqui por x ao quadrado. Então vai ficar menos 5x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Simplifica aqui, ó. Menos 5. Então aqui você coloca menos 5. Menos 5 vezes x ao quadrado, menos 5x ao quadrado. Aqui então você vai colocar 5x ao quadrado. Sempre aqui coloca com sinal oposto, igual se fosse uma divisão normal de números. Menos 5x, então aqui vai ficar mais 5x. É bom colocar sempre os termos alinhados também, com o mesmo grau, que fica mais fácil fazer a conta, simplifica bastante. Menos 5 vezes n, então aqui a gente vai colocar mais 5n. A gente faz a conta aqui. Se a gente fez certo, o termo de maior grau, ele sempre sobe. Então esse aqui já sumiu. O que a gente vai ficar acompanhando? X. A gente vai ficar com m menos n mais 5x. Termo constante vai sobrar menos 2 mais 5n. Esse é o resto. Mas está falando que é divisível. Logo o resto tem que ser zero. Pessoal, por que eu parei aqui? Porque aqui é grau 1 e aqui é grau 2. Não dá mais para dividir. Enquanto o grau do resto fica menor do que o grau do polinômio pelo qual você está dividindo, não dá mais para dividir. Você para. Então, se isso tem que ser zero, igualdade de polinômio. Esse coeficiente tem que ser zero. E o outro coeficiente tem que ser zero também. Prontinho, agora é só resolver m e n. Precisa resolver? Talvez não, você quer o valor de m mais n. Talvez você ache aqui uma maneira de multiplicar uma equação, somar na outra, que o resultado já dê m mais n. Mas também se resolver, você não perde nada com isso. Então você coloca aqui, n é igual da segunda equação, passo 2 para o outro lado e o 5 dividindo. N está resolvido. M é igual, passo 5 para o outro lado, passa esse menos n para o outro lado, mais n, mais 2 quintos. Também está resolvido, menos 23 quintos. Também não tem muito ali o que fazer. Somos 2, menos 23 mais 2 menos 21, denominador comum, 5. Resposta, menos 21 quintos. Novamente, uma outra questão que bateu com o gabarito, tá ok. Não vejo nada também assim de inconsistente nessa questão. Vamos para a próxima. Pessoal, próxima questão, seguindo a ordem da questão do caderno do tipo 4. Em uma sala, 3/5 das pessoas estão usando tênis e 4/7 estão com bermudas. O número mínimo de pessoas presentes nessa sala que estão usando tênis e bermudas simultaneamente é... Pessoal, 3/5 e 4/7. Para a gente descobrir ali o número de pessoas na sala, a gente precisa de um múltiplo comum de 5 e 7. 35, 70. Aqui pode pensar em vários. Sei lá, 140. Tem vários múltiplos comuns entre 5 e 7. Aí você precisa agora decidir com qual deles você vai trabalhar. Aí você tem que ler a questão com atenção. O número mínimo de pessoas. Significa que a gente vai trabalhar com o mínimo múltiplo comum, que é 35. O número de pessoas na sala é 35. O número de pessoas na sala é 35. Vamos calcular então o número de pessoas usando tênis. É 3/5 desse valor. Então, 21 pessoas. Vamos calcular o número de pessoas
de bermuda. É 4/7 desse valor. Nota que se você somar 21 com 20 vai dar 41. Mais pessoas do que estão na sala. Como que isso é possível? Isso é possível porque há uma interseção entre o conjunto das pessoas que estão usando tênis e bermudas. Quantas pessoas estão lá nessa interseção? Número de pessoas na interseção vai ser número de pessoas usando tênis mais número de pessoas usando bermuda menos o número de pessoas total. Isso vai dar 41 menos 35, que é 6. Então 21 mais 20, 41. 35 o número de pessoas total lá na sala. 41 menos 35, 6. Lembre dessa fórmula aqui que vocês ensinam para os alunos lá no fundamental, no primeiro ano do ensino médio. Só aplicar essa fórmula. Resposta, letra A, 6. Batendo com gabarito. Eu não vejo nada de errado nessa questão, tá? O número mínimo aqui está destacado. Tem que ser um número mínimo, porque aí, se não tivesse mínimo ali, você poderia ficar em dúvida com qual número pôr aqui. Será que não é 70, 105, 140, 175, 105, não sei. Vai um monte de número. 280, poderiam ser várias possibilidades de números. Quando você calculasse 3/5 e 4/7, daria uma quantidade inteira. E por que tem que dar uma quantidade inteira? Porque a gente está falando de pessoas. Não faria sentido dar uma quantidade não inteira de pessoas. Por exemplo, 7,8 pessoas na sala estão usando bermudas. Não faria sentido. Então, por isso, a gente trabalha com os múltiplos comuns de 5 e 7. No caso específico, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 7. Vamos para a próxima então, pessoal. Questão número 39. Uma loja ela cobra 10% de juros ao mês e uma pessoa lá ela comprou um produto em duas parcelas de R$50, a primeira 30 dias, a segunda 60 dias. E qual seria o valor à vista que ela pagaria nesse produto se ela pagasse esse produto então à vista? Lembrando que aqui é juros de financiamento, então o juros incide só sobre o saldo devedor. Quando você paga uma parcela, o saldo devedor ele é amortizado. Então como que a gente vai fazer? X, preço à vista, vezes 1,1. Por que vezes 1,1? Porque é 10% de juros. 1 é o preço original do produto, 1,1 é o 10% de juros. Esse é o saldo devedor dela em 30 dias. Ela vai pagar R$50. Esse é o saldo devedor dela. Vai ser aplicado 10% de juros, vezes 1,1. Esse é o saldo devedor dela em 60 dias. Ela vai pagar R$50. E isso vai zerar a conta dela. Então essa é a equação que vocês têm que resolver. Distribui aqui 1,1. Vai ficar x vezes. Pessoal, 1,1 vezes 1,1. Você tem que fazer 1,1 ao quadrado. Precisa, será? Porque 10% com outros 10% aqui, vai passar um pouquinho de 20, né? Vai dar 21% talvez. Mas como aqui é aproximado, você coloca 1,2. É aproximado, você vai, na hora lá, você vai gastar muito tempo fazendo a conta para descobrir que é 1,21. Põe 1,2, já tá bom. Não vai fazer tanta diferença. 50 mais 10%, 55. Logo, x vezes 1,2 é igual a 105. Um número mais 20% dele dá 105. Esse número é 87,50. Como que você descobre? Faz aqui no rascunho. 105 dividido por 1,2. Resolve aqui a conta do jeito que você já sabe. Dá 87,50. Então você pode descobrir o valor de x. Talvez não precisasse também descobrir o valor de x. Se você sabe a conta, você poderia testar as respostas. Põe 83 aqui no lugar do x. 83 mais 10%, 91.
Menos 50, R$ 41. R$ 41 mais 10%, 45. Ela pagou 50, então não deu zero. Põe 87. 87 mais 10%, 95. Pagou 50, ficou devendo 45. 45 mais 10%, 49 e uns quebradinhos. Aí, olha. Menos 50 dá aproximadamente zero. Se você testar as outras duas, você vai ver que vai dar um valor também longe de R$ 50, que é a segunda parcela. Então, ou você pode resolver, ou você pode testar as respostas. E aqui, se você não quiser fazer a conta, 1,1 vezes 1,1, poderia fazer, né? Que é um juros composto aí de 10%. Mas aí você trabalha aqui só com 1,2 aproximado também, para agilizar na hora da questão. Por que você pode fazer isso? Porque não é exato, é aproximadamente. Então, se você arredondar ali um pouquinho, você não perde muita informação e agiliza o seu cálculo na hora do concurso, para você chegar mais rápido na resposta. Letra B, 87, novamente bateu com o gabarito da banca. Número 40. Considere o conjunto A de todos os números inteiros de 1 até 2023. O número de elementos de A que não são divisíveis por 2 e nem por 3 é igual a... Então, primeiro a gente vai saber quantos elementos de A são divisíveis por 2. Então, a gente pega a quantidade de elementos lá de A, 2023, divide por 2, e a gente vai obter 1.011 elementos e uns quebradinhos divisíveis por 2. Como é uma quantidade, não pode ser número quebrado. Então a gente pega o maior inteiro menor que o resultado que der aqui. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quantos números aqui, até o 4, são múltiplos de 2? 4 dividido por 2, 2. De fato, tem 2 números aqui. Quantos números até 5 são divisíveis por 2? 5 dividido por 2, 2,5. Pega o maior inteiro menor que isso, 2. Então, de fato, tem 2 números aqui divisíveis por 2. Se eu considerar até o número 7, quantos números aqui eu tenho que são divisíveis por 2? Divido 7 por 2, dá 3,5. Pego o maior inteiro menor que isso, 3. 1, 2, 3. 3 números. Então, se você listar todos os números aqui até 2023, se você quiser os números aqui divisíveis por 2, divide 2023 por 2 e pega o maior inteiro menor que esse resultado, que é o número ímpar, né? Então, vai dar um número com vírgula. Se for par, o próprio resultado que der já estaria certo. Então a gente tem nesse conjunto 1.011 números que são divisíveis por 2. Por 3 a ideia é a mesma. 674. Aí você poderia pensar que acabou, né? Pô, eu tenho 2023 elementos, vou tirar os que são divisíveis por 2, eu vou tirar os que são divisíveis por 3 e vou obter a resposta. Mas não, né? Você tem números contados aqui em duplicidade. Que os números são esses? Por exemplo, o número 6, ele é divisível por 2 e 3, então você contou ele 2 vezes. Você tem que voltar aqui os números que você contou 2 vezes. Então você pega 2023, divide por 6, isso dá 337. De novo eu estou arredondando ali, tá, pessoal? Talvez dê um número aqui com vírgula, mas você pega o maior inteiro, menor que aquele número que der ali com vírgula. Você tem que voltar esses números. Mais 337. É essa conta que você faz. Feita a conta, você vai obter resposta, letra C, 675. De novo aqui eu não vejo nada errado nessa questão, tá? A gente fez o que tem que ser feito, deu a resposta que está no gabarito, questão ok. Próxima questão, número 41, seguindo a ordem do caderno número 4, roxo. Pessoal, só um recadinho aí. Lembra de deixar o like aí no vídeo e se inscrever no canal e clicar aí no sininho das notificações para você receber novos vídeos meus resolvendo questões de concurso. Então aí, se você é um professor de matemática, tá fazendo concurso aqui, um outro ali, quer ver soluções de concurso dos concursos atuais desse ano, 2023, do final do ano passado, 2022,
se inscreva no canal, deixe as notificações ligadas para você poder receber essas atualizações dos meus vídeos. E vamos lá para a solução. Considere a sigla, está ali a sigla, o número de permutações das letras dessa sigla que não possuem duas vocais juntas é. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, número de permutações ali, 7 fatorial. É a resposta? Não, porque você tem uma condição aqui, ó. Não possuem duas vogais juntas. Quer dizer que você vai ter que subtrair alguma quantidade aqui. Como que a gente vai saber o que a gente vai subtrair? A gente tem 7 entradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 entradas, em cada uma vai uma letra. Você não quer duas vogais juntas. Então você não quer que e U fiquem juntas. Quantas possibilidades você tem disso acontecer para a gente excluir aqui? Então a gente vai contar o número de possibilidades que isso acontece e vai excluir do total. O que sobrar vai ser a nossa resposta. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades onde isso acontece. Como assim? As duas primeiras podem ser vogais? Uma possibilidade. A segunda e a terceira, outra. A terceira é a quarta é a quinta é a sexta é a sétima. Isso dá 6 possibilidades. Pessoal, mas e aí? É o E primeiro ou o U primeiro? Então, é EU ou UE? Você tem duas. Dentro de cada uma dessas possibilidades, você tem duas. Por causa da ordem das vogais que são distintas. Então, isso vezes 2. Mas é só isso? Não. Quando eu coloco duas vogais, ficam 5 entradas para as consoantes. Na primeira entrada eu vou pôr uma consoante, na segunda eu vou pôr outra, vou pôr outra, vou pôr outra e vou pôr outra. Significa que cada vez que eu escolho aqui, ó, 2 lugares, coloco as duas vogais, sobram 5 permutações das consoantes. 5 fatorial. Então essa conta é a que a gente tem que resolver para descobrir o exercício. Aqui você pode dar uma simplificada. 6 vezes 5 é 6 fatorial, né? Aí como é que isso simplificou? Olha aqui. 7 é 7 vezes 6 fatorial. Coloca 6 fatorial em evidência. 6 fatorial vezes 7 menos 2. 6 fatorial vezes 5 é a nossa resposta. Quanto que isso vai dar? Aí você faz aqui. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5. 720 na hora que chegou aqui no 6. 720 vezes 5. Fez a conta, você vai obter que isso é 3.600. E de novo, de acordo com o gabarito, está correto. 3.600. Questão número 42. Sejam A, B e C matrizes quadradas quaisquer de ordem 2 e 0 a matriz nula de ordem 2. É correto afirmar que A mais BC é igual a A vezes, abre parênteses, A mais C? Não, isso não é correto, porque produto de matrizes não é comutativo. Ele aqui do lado direito, na hora que você fizer aqui a distributiva, você vai obter BA mais BC, com B do lado esquerdo em ambos os termos. Aqui B está do lado direito. Logo, essa está eliminada porque produto de matriz não é comutativo. Alternativa C. Se o produto da matriz A com a matriz B resulta na matriz nula, então é verdade que A é nulo ou B é nulo? Não. Contra-exemplo, A igual 0, 1, 0, 0 e B igual a 0, 1, 0, 0. Já coloca as duas iguais, que já serve de contra-exemplo para a última aqui também. Se você fizer o produto das duas, o resultado vai ser a matriz nula e nenhuma delas é a matriz nula, porque essa entrada não é nula. Então, este exemplo já mata essa daqui e essa. A única que está correta é a letra B. Por quê?
C está à direita. Na hora que você fizer a distributiva aqui, você vai obter AC mais BC. Que é exatamente o que você tem aqui. Aqui você está o quê? Só comutando, mas é soma. Você está só alterando a ordem dos termos na soma. Isso em matriz está ok, não há problema. Então, resposta correta, letra B. De novo, de acordo com o gabarito.